Bom, fazendo um exercício aqui de compressão para um sistema fechado, primeiro a gente sabe, né, que para um sistema fechado, isso aí desde o ensino médio, ΔU é Q mais W. E ΔU é ΔH menos delta de PV, certo? E a gente quer calcular, a questão, ela pede para a gente calcular o calor trocado no processo. Então, eu vou isolar o calor, vai ficar ΔH menos delta de PV menos o trabalho. E o trabalho, a questão dá 1.300 joules por mol. Então, o que sobrou aqui para a gente calcular? A gente tem que calcular o ΔH do processo e o delta de PV, certo? Aqui é uma compressão do O2, do oxigênio, que é o nosso fluido de trabalho. E para o O2 a gente tem as propriedades seguintes, que a gente conhece. TC, PC e ômega. O TC ele é de 154,6 kelvins, a PC é de 50,43 bar e o ômega é de 0,022. A gente também tem T1, P1, T2 e P2, né, que são os dois pontos ali, ponto inicial e ponto final do processo. Na T1, a gente tem que vale 283,15 kelvins, a P1 vale 2 bar, a T2 vale 473,15 kelvins e por fim a P2 vale 50 bar. Bom, com tudo isso agora a gente consegue, né, calcular ΔH e delta de PV para calcular o calor. Só que antes disso, eu vou desenhar aqui do lado o diagrama PV para a gente visualizar melhor como que está se dando o processo. Então aqui P, V aqui, desenhar aqui agora. Eu não sei desenhar muito bem, mas tudo bem. Aqui é a nossa TC, certo? TC. E repara aqui, T1 e T2, essas duas temperaturas, né, no ponto 1 e no ponto 2, são maiores que TC. Então, os pontos eles vão estar por aqui, nessa região aqui. Vocês concordam comigo? Aí a gente tem que visualizar agora as pressões. A pressão no ponto 2 e pressão no ponto 1, elas também são menores que PC, certo? Aqui eu vou desenhar a PC aqui. A P1 está uma pressão muito menor, né, do que a PC, está ali embaixo. Eu vou desenhar aqui, por exemplo, a P1, certo? E a P2 está quase perto ali da PC, certo? Agora a gente precisa desenhar as isotermas. T1 e T2, como eu falei, são maiores que a TC. Então, aqui no caso, eu vou desenhar a P1 para cá, certo? E a P2 eu vou desenhar para cá. Aqui agora eu vou desenhar a isoterma da T2. Isoterma da T2 e o ponto aqui. E agora eu vou desenhar a isoterma da T1. Muito fora de escala, né? Mas dá para entender. Vou dar uma ajustada aqui, dar uma endireitada nesse diagrama. Então é isso, né? Aí que está a questão. Bom, agora o processo está acontecendo o seguinte. Ele está saindo desse ponto e está vindo para cá. Ou seja, eu estou tendo uma compressão, certo? Aí, para calcular o ΔH nesse processo, a gente sabe primeiro que o ΔH, de forma geral, é a integral de CP dt de uma T1 até uma T2, mais a integral de V menos dV dt vezes T dP de uma P1 até P2, certo? A gente pode resolver por caminhos. Eu posso resolver primeiro saindo da P1 no processo isobárico, certo? Até encontrar a isoterma T2. Quando eu encontrar a isoterma, né, porque a isoterma ela vai caindo assim, né, tá fora um pouco de escala, né, mas enfim, quando encontrar essa isoterma na T2, né, aí a gente vai subindo na T2 até achar o ponto 2, certo? Aí a gente calcula um ΔH isotérmico, certo? Bom, então, como eu vou calcular primeiro na isobárica de P1, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu melhorar aqui. Aqui é T1. Como eu vou calcular então primeiro o ΔH isobárico, a pressão é constante, essa parcela é zero, porque dP é zero, certo? dP sendo zero, me sobra só a integral de CP dt. Eu estou saindo de T1 indo até T2, até encontrar a isoterma na T2. Aí depois disso, eu vou fazer um ΔH isotérmico na T2. Então, essa parcela depois vai ser zero, no outro caminho, certo? Daí, eu vou fazer o seguinte, então. O nosso ΔH vai ser esse. Vai ser essa parcela mais essa parcela, certo? O que a gente tem que fazer agora? O V para virial é RT sobre P mais B, certo? E o dV dt é eu derivar isso aqui em relação a t, né? Aí vai ficar R sobre P mais um dB dt, né? Isso aqui o dV dt, certo? Essa parcela aqui. Então, o nosso ΔH
vai ser o quê? Vai ser a integral de T1 até T2 de CP dt, mais integral de P1 até P2. Agora eu vou substituir aqui, ó. Eu estou fazendo uma demonstração só para entender melhor. Aqui vai ser RT sobre P mais B, certo? Que é o V, é esse V aqui de cima, que eu substituí, do virial, menos o dV dt, vai ser isso daqui, né? Que eu acabei de derivar. Aí vai ficar menos, eu vou abrir parênteses, R sobre P mais dB dt, fecha parênteses, vezes o T, né? Fecha parênteses de novo, dP. Aí, esse RT sobre P vai cancelar com esse aqui, porque esse R sobre P está multiplicando esse T, certo? Daí corta. Aí me sobra o quê? Integral de CP dt, de T1 até T2, mais integral de P1 até P2, de B menos dB dt vezes T dP. Certo? E o B para virial, então, né, para a gente calcular o ΔH para o processo, a gente vai ter que calcular essas duas parcelas. Que depois se desdobram em três, né, essas duas. Porque aqui eu vou abrir em duas, né, duas parcelas. A gente vai ver. O B para virial é RTC sobre PC, que multiplica 0,083 menos 0,422 sobre TR elevado a 1,6, mais o fator acêntrico, que multiplica 0,139 menos 0,172 sobre TR elevado a 4,2. Esse é o nosso B. Agora, o dBdt é o R sobre PC, que multiplica 0,675 sobre TR elevado a 2,6 mais ômega, que multiplica 0,722 sobre TR elevado a 5,2. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui, lembrando que aqui, esse B aqui e esse dBdt é em relação à isoterma na T2, certo? Porque eu estou lá, né, calculando essa parcela aqui para quando eu estou na isoterma da T2, quando eu estou numa T constante, certo? Por isso que sobra só essa parcela aqui do dP. E como o B e dBdt depende da temperatura, o B e o dBdt que eu vou calcular aqui é para T2, para calcular o ΔH, certo? Então, calculando, o B para T2 vale 3,9624 centímetros cúbicos por mol. E o meu dB dt na T2, né, vale 0,06073 centímetros cúbicos por mol Kelvin, certo? Beleza, aí com tudo isso, eu vou desenvolver mais um pouco aqui aquele ΔH, vai ficar a integral de CP dt, né, de T1 até T2. Aí agora eu vou fazer a distributiva desse B com o dP e o dB dt vezes esse T vezes o dP. Eu vou abrir, né, e vou integral depois. Aí vai ficar mais B ΔP, porque a integral de B dP, né, é B ΔP. O B não depende da pressão, e daí fica só a integral de dP, né, isolando o B, porque é uma constante em relação à pressão, porque eu estou integrando na pressão, vai ficar mais B ΔP menos dB dt vezes T vezes o ΔP. Lembrando que essa parcela aqui, ela é dada em bar centímetro cúbico por mol. E essa aqui, eu calculo dessa forma. Aqui eu jogo R como 8,314, então me dá em joule por mol. E daí, essa aqui, eu tenho que dividir por 10 depois para somar, certo? E daí, então, fazendo toda essa continha, né, a gente chega que o ΔH é 5.664,12 joules por mol. Beleza. A gente calculou a primeira parcela lá, e agora falta delta de PV para a gente calcular o calor trocado no processo, certo? Lembrando que aqui nessa integral de CP dt fica a integral de R que multiplica aquele polinômio, certo? Que para o oxigênio, o polinômio tem a seguinte cara, 3,639 mais 0,506 vezes 10 a menos 3, que multiplica T, menos 0,227 vezes 10 a quinta T a menos 2. Certo? Daí é só você jogar essa função aí, que depende da temperatura dentro da integral, de T1 até T2, e daí você calcula, né, a integral de CP dt. Bom, agora para a delta de PV,
que é P2V2 menos P1V1, a gente precisa do volume 2 e o volume 1, certo? Porque P2 e P1 a questão nos deu. Para calcular V2 e V1, V2, né, por virial, como eu falei, é RT2 sobre P2 mais o B2. O B2 é o B na T2, né, que a gente calculou ali, e o V1 é RT1 sobre P1 mais B1. E o B1 é um B1 na T1, certo? A gente tem que calcular. A gente só faz a mesma coisa que a gente fez para calcular B na T2, substituindo apenas a temperatura, a gente tem que o B na T1 vale menos 18,9879 centímetros cúbicos por mol. Bom, então tendo calculado aí os parâmetros, a gente calcula então V2 e V1. V2 então vale 790,716 centímetros cúbicos por mol e V1 vale 11.751,56 centímetros cúbicos por mol. Então, fazendo o delta de PV, então mesmo, vai ter o valor seguinte: 1.603,27 joule por mol. Lembrando que pressão vezes volume é bar centímetro cúbico por mol. No final, a gente divide por 10 para chegar em joule por mol, certo? A gente divide isso daqui por 10, certo? Para chegar em joule por mol, para depois somar com ΔH e o trabalho, que estão tudo em joule por mol, certo? Então, portanto, o nosso calor vai ser o ΔH, né? Escrevendo aqui ΔH menos delta de PV, menos o trabalho, que vai ser igual a 2.760,85 joules por mol. Então, esse vai ser o calor trocado aí no processo de compressão do oxigênio, num sistema fechado. Lembrando que o oxigênio ali, ele está como fluido puro, não tem mistura, certo? Não é sistema aberto, por isso que a gente pode utilizar ali ΔU igual a Q mais W, a gente pode utilizar somente ali ΔH como integral de CPDT mais V menos dVdt vezes TdP, certo? Porque quando é mistura, aí diferencia um pouco. Quando é sistema aberto, a gente tem que considerar outras coisas como eficiência, enfim. Mas é isso.